mundo bem? Já tivemos uma conversinha no começo desse ano sobre o nosso projeto Agatha Christie em 2023 e 2024. Caso você não tenha visto, eu vou deixar aqui embaixo o link da descrição. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre os outros livros de 2023 e também os 12 livros que eu separei para ler em 2024. Então, caso você queira ver nesse vídeo apenas os 12 livros para 2024, eu vou deixar aqui embaixo também a minutagem certinha para você ir direto nessa parte do vídeo. Para ser sincera, foram poucos os livros que eu resenhei aqui pro canal no ano passado, 2023, comparados aos que eu realmente li ao longo do ano e acabei não fazendo resenha. Provavelmente eu vou resenhar esses livros aqui nesse ano, mas eu vou explicar direitinho cada vez que eu fizer a resenha. Por exemplo, eu li Carrie a Estranha, meu primeiro contato com Stephen King. Também li Casa de Chá, que foi a primeira vez que eu tive contato real com o universo japonês mais antigo, dos séculos passados. Então, algumas coisas que eu acabei lendo em 2023 e não trouxe para o canal, vou resenhar nesse ano de 2024. A vida adulta exige da gente, né? Muitas vezes eu termino uma leitura e eu preciso de um tempo para maturar aquilo tudo que eu absorvi, para poder fazer uma resenha bem bacana e é difícil a gente conseguir passar adiante tudo aquilo que mexeu com a gente, né? Em outros casos, o livro eu percebo que ele vai amadurecendo com o tempo, aí eu fico pensando, será que eu já devia preparar a resenha? Será que eu deveria esperar um tempo para reler o livro e talvez trazer uma resenha um pouco mais profunda? Aproveita, por favor, você está me vendo falar sobre isso, independente do momento que você está lendo esse vídeo, deixa aqui nos comentários para mim o que você acha sobre isso, sobre você ler e já conversar com alguém sobre o que você absorveu naquela leitura, ou se é interessante em alguns casos deixar passar mais um tempo. Como é que você vê isso, sabe, de trocar uma ideia sobre o livro? Sabe, eu percebo que é por isso também que eu fiquei um pouco ausente aqui do canal, porque eu não queria só fazer um resumo do que é essa leitura. Você pega o livro, você pode dar uma olhada aqui atrás ou fazer uma pesquisa, um Wikipédia e tudo mais. Eu gosto da ideia de poder, além do resumo, para você poder se contextualizar daquilo que eu estou falando, mas também passar um pouco do que eu enxerguei, que pode ser diferente do que você enxergou, e a gente pode construir uma ideia um pouco maior, ou você viu coisas que eu não vi, etc e tal. Eu acho que é essa a parte bacana de poder ter um canal, de poder conversar sobre livro. E aí eu decidi que em 2024, no meu período de folga, de descanso, estudar mais história e mitologia. Principalmente mitologia eu não tenho um aprofundamento real. Vocês vão ver que num dos livros que eu separei para ler durante esse ano de 2024, um por mês, um deles é de mitologia, que aí eu considero como uma porta de entrada realmente para mim. A gente, ao longo da infância, com todos os filmes que a gente vê, desenho e livros de histórias infantis, etc., inevitavelmente a gente tem contato com mitologia de uma forma ou de outra, seja nos filmes da Marvel, enfim. A gente sempre tem algum contato, né? Mas eu gostaria de aprofundar muito mais a ideia geral dos contos, das mitologias e tudo mais. Para a história, eu separei esse livro, História Geral, Guia Ilustrado da Zaha, e aí é muito interessante. Já comecei a ler, na verdade. Se você me acompanha no Instagram, de vez em quando eu vou postando algumas coisinhas interessantes que eu vou descobrindo. E eles fazem uma linha cronológica muito legal, envolvendo não só... a gente está muito acostumado, adaptado a ficar vendo filme hollywoodiano, coisas dos Estados Unidos. Inevitavelmente chega muito mais no Brasil. Estados Unidos do que Japão, do que Coreia, do que, sabe? E eu gostaria de poder ter uma visão muito mais abrangente do mundo no momento que eu for ler um determinado livro e entender o que está acontecendo de uma forma geral. E isso eu acredito que me ajudaria demais na visão daquela leitura, para eu poder absorver ainda mais. Sem falar que é interessantíssimo, né? Não sei se aconteceu isso com vocês, mas de vez em quando eu fico pensando e conversando aqui em casa, que assim, a gente aprende tudo isso no colégio de forma separada, né? Aconteceu tal coisa no Brasil e depois de um período a gente estuda quando teve tal coisa e a gente não entende que tudo acontecia ao mesmo tempo no mundo e ia tendo uma repercussão aqui, acolá.
e outras coisas iam acontecendo, era muito mais para passar de ano, claro, deve ter exceções, mas era muito mais focado no colégio do que uma visão de mundo, e eu sinto muita falta disso, de preencher lacunas, sabe? Então, nesse ano de 2024, eu vou dar uma lida verdadeiramente, vou começar por aqui. Se tiver indicações de livro de história, assim, me indiquem, por favor, e também vou ler mais mitologia que eu já tenho aqui em casa. Bom, vamos começar com os 12 livros para 2024 de verdade agora. Esse é o momento importante do vídeo. Seguinte, eu fiz esse mesmo vídeo ano passado, 12 livros para 2023. Alguns eu consegui ler e acho que não lembro de ter resenhado mais de 2 ou 3, então alguns eu vou repetir para 2024 para realmente ler. E também focar nos livros um pouco mais antigos da minha estante, sabe? E também pensei em focar em livros que tenham acesso gratuito pelo tempo de publicação, então todo mundo pode ter acesso. E tem livro aqui também que eu peguei da biblioteca pública. Então, nesse ano de 2024, vocês vão me ver de vez em quando batendo nessa tecla. Então, vamos lá. Janeiro de 2024, eu separei Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Eu fiz essa leitura, por exemplo, ano passado, e eu não resenhei, dá pra ver as marcaçõezinhas, né? E o que eu vou fazer nesse mês de janeiro? Eu vou dar uma releitura e vou aprofundar um pouco mais, porque eu vi tanta coisa interessante que ela falou nesse livro, que eu sinto que não dá só pra dizer, gravar um vídeo dizendo Um Teto Todo Seu, foi baseado em 2 palestras que a Virginia Woolf acabou depois escrevendo, e o Teto Todo Seu significa, entende? Eu gostaria de aprofundar um pouco mais, então eu vou aproveitar o mês de janeiro, que é um mês um pouco mais tranquilo, pra gente conversar sobre Um Teto Todo Seu. Esse foi um livro que eu comprei no meu aniversário em 2017, no Rio, em maio. Eu li um livro só, porque na verdade esse livro é dividido em 3 livros, né? Aqui temos Frankenstein de Mary Shelley, O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, e Drácula de Bram Stoker. Então eu separei esse livro para fazer as 3 leituras ao longo de 2024. Em fevereiro nós vamos conversar com o primeiro livro daqui, Frankenstein de Mary Shelley. Março nós vamos conversar sobre esse livraço que eu ainda não li, mas já li tanta coisa sobre ele, e eu já comecei, na verdade, eu dei uma lidinha num parágrafo ou outro de leve para entender como é a escrita da Margaret Atwood. Caso você não saiba, o Conto da Aia já foi produzida uma série, Handmaid's Tale, acho que tá na HBO, se não me engano, não lembro, mas eu já vi até a 3ª temporada, e ano passado eu vi até a 3ª temporada, e eu tô na minha cabeça com uma vontade de fazer a leitura desse livro e aí fazer alguns vídeos comentando trechos da série, porque tem umas partes filosóficas da série que são muito, muito interessantes. Tem pessoas que não gostam da série, meu marido, por exemplo, porque ele diz que é muito visceral, é muito brutal, aquela ideia de ver pessoas inocentes passando por algo tão violento, né? E é interessante ouvir, não foi só ele que ouviu falar sobre isso, muitos homens eu escuto falar sobre isso, o que é interessante porque muita coisa que acontece ali na série é do mundo real. Tem toda uma distopia ali desenvolvida, né, do mundo que acontece nos Estados Unidos depois de uma série de situações, mas muita coisa que acontece ali, mesmo nesse mundo distópico, é o que você percebe acontecer nesse mundo que a gente vive hoje. Por isso eu acho a importância das pessoas, de uma forma geral, verem a série e vamos lá, vamos ver se eu vou falar sobre isso, sobre o livro também. Mas já queria assistir não, já queria ler Margaret Atwood há um tempinho. Aqui em cima, inclusive, eu tenho um quadrinho, uma foto maravilhosa dela, mas depois eu mostro isso pra vocês. Em abril nós vamos ler todos os nomes, meu primeiro José Saramago oficialmente neste canal. Eu comecei a leitura desse livro, na verdade, já ainda tá marcado, inclusive, mais ou menos aqui, mas eu vou recomeçar. E aquela coisa de sempre, né? Parágrafos de José Saramago, na verdade, é uma folha inteira da escrita dele. Mas eu gostei muito da forma como ele escreve e eu tô muito interessada para saber como é que vai finalizar esse livro. Então, a gente vai oficialmente esse ano 2024, em abril desse ano. Em maio, no mês do meu aniversário, eu separei pra gente conversar sobre Walden ou A Vida nos Bosques, do Thoreau. Pra você ver, né? Ano passado teve toda uma situação
de um influencer digital falar sobre a Biblioteca da Meia-Noite, que foi um livro trazido para o Brasil pela TAG. E eu li a Biblioteca da Meia-Noite, na verdade eu engoli, eu amei aquele livro. E eu já tinha ouvido falar de Thoreau, David Thoreau, mas no livro ela aprofunda muito mais. Na verdade, caso você não tenha lido, isso não é um spoiler da Biblioteca da Meia-Noite, ela aprofunda o trabalho dela, o mestrado dela, na vida dele. E ela foi trazido para a Biblioteca da Meia-Noite tanta coisa interessante que eu fiquei extremamente interessada e curiosa para ler. Tem algumas coisas já que eu li sobre essa obra, sobre o próprio Thoreau, mas a gente vai aprofundar no mês do meu aniversário. Eu estou muito empolgada para ler esse livro. Em junho, a gente vai conversar sobre esse livrão, que eu já tenho aqui comigo há um tempinho, o Livro de Ouro da Mitologia, que é um livro antigo pra caramba, né? Muita gente conhece esse livro, e eu lembro que era uma outra capa, uma outra edição, do Thomas Bulfinch. E isso faz parte do que eu falei pra vocês no início desse vídeo, sobre me aprofundar um pouco em mitologia, principalmente greco-romana, né? E aqui parece que eles vão fazendo um apanhado de várias mitologias. Não sei se é muito profundo, eu acredito que não aprofundam tanto, mas eu acho que é uma boa forma de ter uma visão geral e com o tempo ir aprofundando. Então, em junho a gente vai conversar sobre mitologia e eu vou ver como é que eu vou gravar pra vocês esse vídeo. Se eu vou fazer uma leitura só e vou gravar de uma vez só, ou se eu vou ler de poucos em poucos e gravar cada vez que eu for terminando de ler uma parte, um capítulo desse livro, pra gente poder ter uma conversa melhor. Aí talvez o vídeo fique longo, mas me digam aqui o que vocês acham, que formato vocês acham mais interessante, tá? Em julho a gente vai conversar sobre o segundo livro que tá aqui, que é O Médico e Monstro, do Robert Louis Stevenson. Pra mim vai ser uma releitura, mas aí eu vou fazer uma pesquisa um pouco melhor pra gente fazer um vídeo bem interessante, bem bacana, porque é um clássico do terror, né? Aliás, esses três são clássicos do terror e vai ser bem interessante conversar sobre eles. Em agosto é o mês da advocacia, que é a minha profissão, e eu tento todo ano trazer alguma coisinha sobre esse universo. E tentei trazer este livro ano passado, não aconteceu, não rolou, mas eu vou me organizar para efetivamente trazer esse ano, que vai ser o caso dos exploradores de cavernas. Se você fez a faculdade de Direito, é muito provável que você tenha lido esse livro, ou pelo menos uma resenha para fazer trabalhos e provas sobre ele. É um livro de ficção muito interessante e a gente consegue fazer uma leitura dele tanto na parte ficção como na parte jurídica. Eu quero trazer esse debate para cá, pra gente olhar além. Só esse olhar além já é muita coisa. Em setembro eu espero finalizar esse livro com o Drácula, do Bram Stoker. Eu já vi vários filmes sobre Drácula. Eu acho que quando eu era criança eu vi o classicão, mas eu pretendo rever depois que eu finalizar essa leitura, e aí talvez a gente faça uma conversinha dupla sobre o Drácula e sobre esse filme que é considerado clássico em relação a esse livro. Em outubro, aniversário da minha terra, eu tento trazer também literatura amazonense, então a gente vai conversar sobre Relato de um Certo Oriente, do Milton Ratum. Do Milton, a gente tem aqui no canal Órfãos do Eldorado, e eu fico muito feliz de perceber, ao longo desse tempo, tem uns 2 anos que eu gravei esse vídeo, a quantidade de gente que fica pesquisando sobre ele, sobre o vídeo, e faz comentários e revê. É um dos vídeos aqui do canal que mais tem visualizações. Eu fico muito contente, e aí vai ser muito gostoso voltar para a narrativa do Milton Ratum, que eu tenho um grande carinho pela escrita dele. Então, Relato de um Certo Oriente, outubro. Novembro eu vou fazer uma releitura para finalmente trazer aqui pro canal Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Não sei se você já ouviu falar muita coisa sobre ela ou sobre essa obra. Ela era mineira e esse livro foi escrito na época que ela morava em São Paulo, morava na favela do Canindé, se eu não me engano. E o livro todo é como um diário. É muito interessante mesmo. E aí ela vai escrevendo realmente em formato de diário o dia a dia dela.
o que acontecia na favela, as brigas que tinha na favela, o que acontecia com os filhos dela, e ela saía para poder catar lixo, que era o trabalho que ela conseguia para ter algum dinheiro, e às vezes ela conseguia dinheiro, às vezes não. Tudo em primeira pessoa, e é uma visão bem profunda da realidade dela, totalmente fora da minha bolha e da bolha de muitas pessoas que eu imagino que esteja vendo esse vídeo. Então é muito interessante mesmo. E como a Carolina Maria de Jesus virou, teve livros publicados, de como ela saiu de um ponto para o outro e ter a publicação dos livros. É bem interessante e a gente vai conversar sobre ela em novembro. E vamos finalizar o ano de 2024 trazendo o primeiro autor aqui pro canal, que eu não li nada dele ainda, que é o Ernest Hemingway. A gente vai ler Velho e o Mar, que apesar de ser fininho, um livro fino, deve ter menos de 100 folhas, tem 130 mais ou menos aqui nessa minha edição. Eu já vi muitas resenhas falando sobre a profundidade do que o Hemingway traz nesse livro, né? E acredito que vai ser uma boa forma de entrar no universo dele, que escreveu tantos livros importantes da literatura, que eu vejo as pessoas comentando bastante, e aí finalmente eu vou poder ler e opinar e dizer pra você o que foi que aconteceu, o que eu senti na leitura desse livro. Esses são os livros que eu separei para ler em 2024. No finalzinho de cada mês, provavelmente no domingo, no último domingo de cada mês, a gente conversa sobre eles. Aí essa é uma ideia de vocês já separarem os livros que interessarem. Procure na biblioteca, inclusive um desses que eu falei pra vocês, que é o do Milton Ratum. Não sei se dá pra ver a lona aqui, a lombada. Ele é da Biblioteca Pública Municipal daqui. Então, dê uma voltinha na biblioteca, tem muita coisa interessante por lá. De vez em quando eu gravo vídeos mostrando, pra gente não ter oportunidade de ler, porque não tem condições de comprar um livro. O livro tá caro, né, gente? Nem sempre dá pra ler no celular. Eu, por exemplo, não gosto de ler no celular, eu leio no Kindle. Mas pra quem não tem a opção de comprar e nem ler no Kindle, alugue na biblioteca. A biblioteca tá aí pra isso. Você que me acompanhou até o final desse vídeo, muito obrigada. Um beijo, feliz 2024 pra gente e até o próximo vídeo do canal.